Bom, como eu estava dizendo lá, imagine que naquele canal que ele só cabia 30 metros cúbicos, né, por segundo, e ele começou a chegar a 40 metros cúbicos por segundo nesse mesmo canal. Resultado que essa seção dele, ela não comporta os 40, já que ele foi projetado para 30, né? Resultado que os outros 10, eles vão extrapolar essa parte dessa calha natural. E essa extrapolação é o que vai dar para vocês a inundação, né? É quando extrapola a capacidade daquele seu canal em conduzir a quantidade normal de água que chega nele. E alagamento, né? Alagamento é o que vocês têm na zona norte de Porto Alegre. Então, toda vez que o sistema de drenagem de vocês, ele não dá conta de drenar toda a água que cai, vocês vão ter alagamento. Então, vamos supor que o diâmetro lá do bueiro de vocês, do Ô, professor, diga. a live caiu aí, não sei se caiu pro senhor também, o pessoal tá entrando de novo. Só tem 3 na live agora. Ah, beleza. É porque mudou o link, né? O link continuou o mesmo, não sei o que aconteceu. Eu estou entrando pelo mesmo link na Medium. Tá entrando pelo mesmo link? Sim. É. Manda o pessoal entrar de volta aí, então, porque tá esquisito isso, viu? É. Ou eu cliquei no errado aqui, só se foi isso. Tu falou com eles lá, Douglas, que a gente... Entrei pelo mesmo link também. Tá pelo mesmo link, eu vou mandar no grupo lá pra você. Manda aí, então. Não entendi o que foi que houve, não. Se eu... Vai ver o que cliquei no errado, né? Que figura. Isso. E mande, que daí eu... Bom, eu vou continuar aqui, viu, pessoal? Depois, se o pessoal retornar aí, né? Não sei o que foi que rolou aqui. Bom, o alagamento, então, é a ineficiência do sistema de drenagem, né? Quando ele está ineficiente, ele não comporta toda a vazão que está chegando nele, a gente vai ter a ocorrência do alagamento. Então, minha cidade, no interior agora, é um exemplo prático disso aqui, ó. Então, o prefeito lá fez um calçamento da rua e colocou uma manilha de qualquer jeito. Então, algum infeliz lá, né, simplesmente chega e fala para o cara, ó, uma tubulação de 400 milímetros, ele vai passar a vazão que chega aí. Mas o cara não fez nenhum tipo de estudo, não analisou nada e me bota uma tubulação qualquer. Quando ele coloca essa tubulação qualquer, né, o que acontece é isso, você vai ter seu sistema ineficiente, porque ele não foi projetado adequadamente, não é isso? Então, quando a gente tem lá uma inadequação do nosso sistema de drenagem urbana, vocês vão ter a ocorrência desse alagamento aí. Por fim, a gente vai ter enxurrada. Então, quando a gente tem esse escoamento superficial concentrado, né, e com alta energia, isso vai acontecer muito em regiões, imagine a Serra Gaúcha de vocês lá. Você cai muita precipitação em um determinado ponto lá da sua bacia e a declividade da serra é muito grande. Então, ela chega muito rapidamente no exutório de uma determinada bacia. Então, quando isso acontece, a gente tem esses eventos de enxurrada, né? É chuva muito concentrada em determinado ponto e ela escoando muito rapidamente para jusante. E assim vocês vão ter alguns problemas associados a isso aí. Bom, eu fiz meu trabalho de hidrologia bem nesse assunto aí, Mamed. Peguei uma bacia lá em Caxias do Sul e bem essa situação que tu falaste agora aí. Isso depois a gente talvez veja um pouquinho, né? Por isso que é bom, hidrologia é uma matéria essencial, assim, é muito boa mesmo, assim. Pena que às vezes passa muito depressa, né? Porque pega todos esses conceitos que a gente tem aqui em drenagem urbana, esgotamento sanitário, tudo que você for projetar, ele, para você aproveitar melhor, né, a configuração do seu terreno, a ideia é delimitar em bacias. Você delimitando em bacia, ela já vai estar aproveitando o caminhamento natural, né, das cotas mais altas para as cotas mais baixas. Então, quando fizer assim, vai estar atendendo, né, o trabalho da Isabel, que a gente está acabando no TCC, a gente fez bem isso, dividiu várias bacias e projetou a rede de drenagem toda por essas bacias, né, e teve um resultado lá coerentes.
Eu vou mostrar até para vocês aí os resultados. Bom, e aqui está o exemplo clássico. Ó. A gente tem situação normal, enchente, caiu um evento de precipitação um pouco mais forte, ele ocupou o leito maior do rio e, posteriormente, vocês tiveram aí a inundação, quando extrapolou a calha natural do rio. E tá vendo aquela casinha, essas casas que tem ao redor aí, ó? Os caras construíram elas, por quê? Porque esse evento de inundação, ele demora 5 anos, 10 anos, 20 anos para ocorrer, mas quando ocorre, ele deixa a casa toda embaixo d'água, entende? Por quê? Porque a pessoa tem uma memória curta. Ou então, o cara que passou por esse evento aqui, que acontece a cada 20 anos e causa essa inundação, quando ele passou aquele evento, no ano seguinte ele vendeu, né? Ele vende a pessoa sem alertar para não ter perda financeira. A pessoa não olha essas questões aqui de estar próximo a um determinado rio e avalia o processo histórico, né? Daquela região para verificar se não ocorria esses eventos, compra e só vai transmitindo isso. Se a prefeitura não age, não cria uma medida estrutural aqui, não cria uma forma de reduzir essas vazões que chegam nesse canal, a cada 10, 20 anos, 5 que seja, 5, 10, 20 anos, esse evento pode estar ocorrendo e causando prejuízos para essa comunidade que aí esteja, né? Essa figura de baixo, ela já mostra melhor a diferença para o alagamento, tá vendo? A margem esquerda e a margem direita, bem lá no final. Você caiu muita chuva, ele não está ali em contato com o rio, né? Só que seu sistema de drenagem, ele não dá conta de drenar aquela água naqueles pontos. Então, você tem um sistema de drenagem ineficiente. Ele não foi projetado ou não tem projeto ali, né? Que consiga drenar aquela quantidade de água que você tem naqueles pontos, em cotas mais elevadas, né? Então, vocês têm essas situações aí, inundação e enchente e alagamentos, né? Então, conceitos muito importantes aí. Eu sei que eu foco um pouco nesses conceitos, mas tenho certeza que vai ajudar vocês aí em algum momento. O alagamento, então, é quando não tem condições de drenar aquela água que cai, é isso? Isso. Imagine que você chegou em sua casa, ao redor era toda a gramada de sua casa e você resolveu concretar tudo. E o dinheiro que você tinha antes do ralo, você deixou o mesmo. Resultado que pode vir uma quantidade de água tal que supere a capacidade desse ralo de escoar. Entende? Sim. Ele tem a capacidade Porque não teve menor... infiltração, né? Porque não teve infiltração no terreno. Então, toda a água que era infiltrada no terreno, agora vai para o ralo também. Porque isso, vai tudo para o ralo e ele está vindo com a quantidade bem maior do que esse ralo comporta. Antes ele foi projetado com área verde, sabe? Então, com a área ele estava dando conta. Mas com a área toda concretada, você removeu a permeabilidade, né, do seu solo, permeabilizou toda a sua área e, consequentemente, você aumentou a vazão que ia para aquele ralo. Então, vamos dizer, você não viu lá que cada diâmetro ele conduz a uma determinada vazão máxima? Então, que você tem mais vazão do que a vazão máxima. Então, ele extrapolou a vazão máxima que aquele ralo daria conta de levar. Então, alagamento normalmente é isso aqui, ó. Você tem ineficiência do seu sistema de drenagem urbana devido ao projeto inadequado. Então, ou ele já está subdimensionado por algum motivo, né? Teve mudanças, quaisquer que sejam, e seu sistema de drenagem perdeu a eficiência dele. Muda completamente o coeficiente de infiltração, né? Antes tinha uma coisa, tudo fechado, agora ficou 100% praticamente indo lá para lá. Isso vocês vão ver que está diretamente relacionado à drenagem mais para frente. A gente vai ver esse coeficiente de runoff, né? Então, você vai ter esse coeficiente de escoamento superficial. Em áreas impermeabilizadas, ele é de 0,95 a quase 1. Então, o que quer dizer? Toda chuva que cai, 95% dela está escoando superficialmente quando você impermeabiliza. Quando você tinha natural, vamos supor que isso era de 30, entende? Então, o escoamento superficial era 30% do que caía. Então, o que é que ele está dizendo? De 100 litros em um ambiente natural, sem alteração urbana, né? 70 litros estava impermeabilizando aqui, ou estava infiltrando no infiltrando e indo embora. 30 litros, ele estava indo para a sua drenagem. Quando você impermeabilizou tudo, concretou tudo, 95 litros passam aí para a sua rede de drenagem, entende? 95 a 98 litros, vamos dizer, de 100. Então, se seu sistema de drenagem foi projetado para 35,
Quando vier esse 98, não tem jeito, o excedente ele vai ficar lá até dar o tempo de conseguir drenar tudo, né? Então, isso é a questão do alagamento aí, ineficiência do sistema de drenagem urbana. Bom, tem esses eventos aqui de desastres, né? Então, os desastres, eu vou tratar mais da parte hidrológica. Então, quando vocês têm eventos de chuva, tem esses escorregamentos aqui em algumas regiões. No Rio de Janeiro teve algo bem importante relacionado a isso aqui. Então, você teve vários eventos desse aqui de desgaste, né? Devido a uma chuva concentrada, em determinado período, você teve vários escorregamentos de massa, e esse escorregamento, ele chega nas populações lá também, né? Mas esse daqui eu não vou tratar muito, não, dessa questão aí. É mais esse ponto aqui, tá vendo? Você teve lá um bairro implantado em determinado ponto, numa zona aqui da sua drenagem natural. Você está no caminhamento da drenagem natural aqui, ó. Não teve nenhum tipo de contenção, você propõe toda uma comunidade nesse local, não avalia a vulnerabilidade dessa região devido ao excedente de precipitação que você tem. Consequentemente, você pode sofrer aí, ó, com esses eventos de chuva, né? Então, os eventos de chuva, a rede de drenagem, porque isso aqui é uma rede de drenagem natural, né, do seu sistema, acabou aí causando danos. Por quê? Porque o engenheiro que projetou esse sistema, ele não atentou para essas questões, e tem que atentar, né? Então, essa área é bastante boa, que é desastres por escorregamento. Então, são trabalhos bem grandes e difíceis de fazer, né? Mas, quando vocês conseguem pegar um serviço desse, dá um dinheiro bom, né? É bem interessante isso aí. Bom, inundação de áreas ribeirinhas, quando sua água lá, ela extrapola, você tem um rio normal, então seu rio, você implantou lá, vamos dizer, não tem nem muitas casas ou algo nesse sentido, né? E você simplesmente tem a extrapolação natural do rio. Ele vai ocorrer esses eventos sempre, né? Essa extrapolação. E o outro lá que ele diz é inundação devido à urbanização. Quando é que isso ocorre, né? A urbanização, você impermeabilizou o solo. A mesma coisa que eu falei do ralo anteriormente, né? Você começa a gerar, tá vendo aquela linha vermelha lá embaixo? Ficou muito pequena, né? Então, você tem a linha vermelha, que é o urbano, né? E a verde, que seria o rural. Quando você impermeabilizou tudo, o pico de vazão, ele acontece muito mais rapidamente e de forma bem acentuada. Imagine que a linha vermelha e a linha verde, as duas têm o mesmo volume. Quer dizer que você está escoando a mesma quantidade de água, entende? Só que a linha vermelha, ela está escoando, chegando muito rapidamente no mesmo ponto, uma vazão que ela chega naquele pico máximo. E aquele pico máximo é o que está extrapolando a calha natural do rio, entende? E aí vocês criam alguns problemas consideráveis aí com essa extrapolação da calha natural, né? Devido a esse evento concentrado aí por impermeabilização do solo. E o rural, aquele gráfico é mais ameno aí, porque a gente tem a infiltração, né? Você tem infiltração, consequentemente tem uma distribuição melhor ao longo do tempo. Bom, inundação costeira, aqui a gente não tem muito, mas você pode ter essa invasão brusca do mar aí, por vendavais, tempestades marinhas, ciclones, né? Vocês tiveram até um ciclone tropical em Porto Alegre, né? Foi em 2015, eu acho, que teve um ciclone que acabou ali com a Cidade Baixa toda. Então, esses ciclones aí, provavelmente ele provocou uns efeitos consideráveis no Guaíba, né? Provocou alguns efeitos ali no Guaíba que poderiam causar certos danos ali na região, que virou até o cisne branco lá, né? O barco. Inundação gradual é aquela inundação que você já sabe que ela vai ocorrer e a população já está preparada para ela, porque ela ocorre bem lentamente. Em Blumenau tem esses eventos de inundação gradual constantemente e a população já se adaptou a ele. Ele não causa perdas de vida, não causa problemas maiores, né? Porque ele acontece de forma mais amena. Você consegue ver ele chegando, né? Então, a gente consegue se preparar mais. O pessoal em Blumenau, ele vive bem já com esses eventos aí. As casas já são projetadas aí para lidarem com isso. Aqui tem um exemplo, essa foto é de minha cidade, né? Então, eu tirei a foto de minha cidade aqui, que é na Bahia, e eu pedi para a colega de vocês dimensionar o sistema de drenagem urbana de lá, justamente porque desse evento aqui, ó. Então, lá ocorre essa inundação gradual. Ela não causa dano nenhum para a população, só que ela começa a adentrar nas casas das pessoas que estão às margens desse curso aqui.
essa parte da foto não tem nada, mas do lado direito tem várias casas. E mais à frente ainda é quase um bairro que fica debaixo d'água. Aí o pessoal tem que sair com um fogão nas costas, né? Geladeira. Então, ele não vai morrer por isso, mas ele vai ter prejuízos financeiros devido a esse evento de inundação, né? Gradual aí. Aqui a parte de montante que eu coloco, a parte de cima do rio, né? Antes de chegar nessa de jusante aí, mais à frente. E aqui é uma inundação brusca, ó. Veja a diferença aí entre uma e outra. O processo é o mesmo, é uma cheia que está ocorrendo. O seu rio ele está tendo mais água, né? Teve um evento de chuva que ocorreu em algum lugar e foi para essa bacia hidrográfica, consequentemente seu rio ele está evoluindo, o nível dele está aumentando. O outro foi gradual, que foi devagarinho. Aqui é o caso da Serra Gaúcha, aí, em alguns lugares. Ó. Você tem uma declividade bastante acentuada, você tem um evento de chuva concentrado em uma parte da bacia hidrográfica, então, uma determinada área, né? E toda essa área, ela está drenando para esse ponto. Então, eu tirei 3 fotos aí, né? Eu bati essas 3 fotos aqui. Então, o início, que é aquela mancha branca, está chegando. O meio, né? Quase chegando aqui na cachoeira. E depois que a cachoeira está com esse evento acontecendo. Então, isso é muito rápido. Se tiver pessoas aqui tomando banho nesse ponto, ela é levada sem nem esperar, né? Então, tem que ter... É cabeça d'água, né, uma média? Eu não gosto muito do termo cabeça d'água, né? Eu prefiro um evento, como está aqui, de inundação brusca ou uma cheia brusca. O cabeça d'água que eles falam é tromba d'água, eles falam essas coisas, mas eu não gosto de usar muito, não. Eu prefiro usar um evento de cheia, entende? Teve uma quantidade de chuva que caiu em um ponto da bacia e essa quantidade de água em grande intensidade, né? Tem aquilo que vocês veem em hidrologia, que é intensidade, duração e frequência, né? Uma curva chamada intensidade, duração e frequência. Então, o problema maior é essa de intensidade muito alta, né? Duração é o tempo que esse evento demora, que essa chuva demora ocorrendo, e a frequência é a cada quantidade de tempo que ela volta a ocorrer. É aquela questão do tempo de retorno que eu falei com vocês, né? De 10 anos, 20 anos, 30 anos. Então, normalmente, vamos dizer, se o tempo de retorno é muito alto, que nem aquele 120 que eu falei lá de Porto Alegre, né? Daquele maior evento de cheia que vocês tiveram, normalmente vocês vão ter lá um grande evento de cheia, só que a frequência dele é bem baixa. Então, ele ocorre de muito e muito tempo, né? E assim você consegue mais ou menos se preparar para ele, né? Se os gestores forem conscientes quanto a isso. É a questão do muro de Mauá de vocês hoje que está resistente aí, né? Bom, e aqui tem claramente os impactos que você tem relacionados à urbanização do sistema. Então, quando vocês têm evento de urbanização, aí talvez aqui fique mais claro, Volpato, ó, você vai ter uma certa parte aí caindo nessa parte florestada, você vai ter grande evapotranspiração, interceptação vegetal, a flecha do escoamento superficial é bem pequena, tá vendo? O escoamento subsuperficial é grande, e o subterrâneo uma determinada flechinha lá. Quando você concretou tudo, a mesma região, você passou a concretar boa parte dela, ou a flecha do escoamento superficial bem maior. Então, quer dizer que está saindo muito mais água superficialmente. Se seu sistema não está adequado para transportar essa vazão, né? Se sua drenagem está ineficiente, ele vai causar alagamento até da sua própria casa, né? Foi o que aconteceu com meu tio. Ele teve alagamento na própria casa dele, devido à impermeabilização que ele fez do solo da casa dele e a drenagem não deu conta, né? Então, ele mesmo se causou um problema. Então, e teve que quebrar tudo de novo e fazer uma rede de drenagem melhor, né? E aqui embaixo tem, ó, ele tem um pico muito mais alto. Aquele pico mais alto ali, ó, e ele acontece muito mais rapidamente, é quando você tem essa urbanização. Você provoca a urbanização, impermeabiliza o solo, o escoamento superficial é bem mais rápido, e, consequentemente, você vai ter muita vazão chegando ao mesmo tempo no mesmo local. E isso causa esse pico aí grande, né? E esse pico grande vai lhes dar essa ineficiência de vários sistemas de drenagem, né? Seja de cidades, de casas, entre outros aí. Aqui eu peguei do Tuti, né? O Tuti estava dando uma aula esses dias e eu, claro que não perdi, né? Porque o cara é muito bom. Ele coloca algo no mesmo sentido que eu falei para vocês, só que ele apresenta os hidrogramas aqui, ó. Então, uma parte lá urbanizada
essa parte aí que vocês têm em vermelho, né? Em determinado ponto, você tem um hidrograma grande de uma área urbanizada e um hidrograma pequeno aí de uma área rural, né? Então, você vai ter essas duas situações aí. Cadê? O pico maior é de uma área urbanizada, não tem como ser diferente. E o menor é porque você tem menos urbanização ou você vai ter uma área um pouco rural, né? Sempre vai ser nesse sentido. Quanto mais você impermeabiliza, você torna mais rápido esse escoamento aí superficial e o aumento das vazões, interferindo assim no sistema de drenagem como um todo aí. Aqui o Tucci também ele apresentou essa situação, ó, e é isso que eu falei para você, Pato. Essa questão e para os demais aí, né? Ele impermeabilizou todo o solo, só deixou a árvorezinha aqui, ó, impermeabilizou tudo, talvez para reduzir o trabalho dele, né? Outra casa na mesma região impermeabilizou tudo, concretou toda a região. Agora imagine que todas as casas estão assim, tudo impermeabilizada. Se está tudo impermeabilizado, o escoamento superficial vai ser muito mais alto e vai ter indo tudo ao mesmo tempo para aquele rio que está ali na frente, ó. E aí ele apresenta esse gráfico aí que relaciona a vazão depois da urbanização e antes da urbanização. Então, a sua vazão, ó, quando está a área quase 100% urbanizada, você vai ter quase 6 vezes mais a geração de escoamento superficial. Então, imagine aí, seu sistema foi projetado para escoar 1 metro cúbico por segundo. Então, você projetou isso quando bem no início. Do nada, ele está tendo que transportar 6 metros cúbicos por segundo. Os outros 5, se o seu sistema não consegue drenar, vai causar problema, vai causar alagamento, vai ajudar a causar inundação, entre outras coisas aí. Por quê? Porque de falta de gestão pública, ao meu ver, né? O prefeito, o governador, que seja aí, tem que incentivar medidas que a população evite, né? De mandar toda a água que chega na casa dela direto para a rede de drenagem. Não custa nada para o cara criar algumas formas na casa dele de reter, né, aquela água lá e posteriormente mandar com mais calma, né, depois que o evento de chuva passar. Então, se todo mundo tivesse essa consciência, você teria menos problemas. Então, todo mundo viveria melhor, né, se todo mundo tivesse essa consciência de reter um pouquinho de água na sua casa, né, durante os eventos de chuva. Bom, eu já falei aí, não vou ficar lendo essa parte. Então, um aumento de 6 vezes em relação ao estado natural. Vocês vão ter aumento de vazões máximas, aumento de volume, consequente aumento da produção de sedimentos, que é outro problema. Não vou ficar tratando muito disso com vocês, mas é um problema sério também. E, consequentemente, você causa danos nas águas superficiais, que vocês vão ter que depois tratar para mandar para a própria casa de vocês, né? Por quê? Porque de drenagem ineficiente, sistema de esgotamento sanitário ineficiente, entre outras coisas aí. Aqui tem outra foto bem interessante da urbanização. Imagine lá que você tem a sua área toda verde, tá vendo, com a parte de pasto e tudo mais. Tudo tranquilozinho aí. Área verde, área urbana, aquela laranja, né? Olha o seu hidrograma, né? O hidrograma, ele relaciona a vazão com o tempo. A vazão no eixo Y e o tempo no eixo X. Nisso ele está bem arredondado aí, ó. Você começa a urbanizar. O urbanizar que ele diz é impermeabilizar o solo. Você está impermeabilizando o solo. Quando você impermeabiliza, aumenta aquele escoamento superficial, né? Veja que o pico lá ele já aumentou do hidrograma. Então quer dizer que essa vazão está passando no canal de vocês. Entende? Naquele canal que a gente projeta no início do curso, que a gente projetou, né? Um canal. Então imagine que o mesmo canal que escoava o primeiro evento, ele está tendo que escoar esse segundo. Só que a vazão já aumentou consideravelmente. E depois, quando você urbaniza mais ainda, o pico vai lá para cima. Aquela questão que a gente falou ali, né, dos 6 vezes. Imagine que o pico aumentou 6 vezes mais do que aquele canal conseguia transportar. E aí você vai ter a extrapolação desse canal, né, para as adjacências dele, causando inundação ou alagamento. Então, isso aqui é uma bacia hidrográfica, né? Lembra que eu já falei com vocês, área de contribuição natural que drena tudo para um único ponto. Esse único ponto é o exutório, né? Quando vocês pegam hidrologia, vocês drenam aí a bacia hidrográfica de vocês a partir de um exutório. Então, ele começa a pegar cotas aqui
ele vai pegando essas cotas maiores até que ele fecha entre divisores de bacias, né? É bem interessante isso. Eu vou mostrar ali uma delimitação que a gente fez para o trabalho da colega de vocês. Tomara que chegue lá, né? E aqui, ó, vocês vão ter transferência de impactos. Então, imagine que aqueles quadradinhos rachurados são várias cidades que vocês têm. Imagine ali que é... Qual a cidade que tem ali para cima? Eu não lembro muitas que tem acima ali do Guaíba, né? Mas você vai ter várias cidades até chegar em Porto Alegre. Imagine que essas várias cidades, tudo urbanizada, ela manda água ali diretamente para o rio Jacuí, né, o Guaíba, sem reter nada na fonte deles. Vocês em Porto Alegre podem sofrer as consequências desse monte de gente aqui, desse monte de cidade, mandando água para o Guaíba, né, sem um mínimo de retenção lá, porque está mandando muito mais rápido e talvez ele chegue ali em Porto Alegre com a magnitude maior, né, podendo extrapolar lá a calha. Claro que ali é bem difícil, né, mas a gente já viu que pode ocorrer, né, que foi aquele caso da cheia de 1941. Então, ali, ó, você tem o natural, a situação A, né? Então, quando você só tem o loteamento A mandando água, você aumenta o pico. Quando você tem 2 loteamentos, o pico aumenta, tá vendo? E reduz o tempo. E quando você tem todos lá mandando ao mesmo tempo, o tempo reduziu mais ainda. O que isso está dizendo para vocês? Que esse escoamento está chegando muito mais rápido e tudo ao mesmo tempo. Consequentemente, o pico está lá em cima, a vazão está bem alta, né? Porque impermeabilizou o solo em vários locais, né? E está mandando tudo ao mesmo tempo aí para sua rede. Bom, então a gente vai ter alguns impactos aí associados a esses rios urbanos. Eu não vou ficar falando dessa tabela, é mais para informação para vocês depois darem uma olhada aí, né? E outra coisa que eu achei interessante colocar foi essa aqui de retificação de canais. Isso é bem interessante e é algo que o pessoal está mudando hoje na drenagem urbana no mundo como um todo, né? Qual era a ideia que o pessoal tinha anteriormente? Eu vou mandar essa água que tem chegando na minha cidade o mais rapidamente para depois, de montante para jusante, né? O mais rapidamente possível eu vou mandar. Desde criança a gente aprende, né? Qual o caminho mais rápido entre 2 pontos? Uma reta, né? Então, a ideia da drenagem urbana antigamente era essa retificação, era a linearização do rio. Você fazer uma reta e de modo que mandasse o problema para depois o mais rapidamente possível. Hoje em dia, já se tem uma percepção diferente. A gente já tem a percepção que quanto mais essa água demorar circulando, ela vai demorar para chegar em pontos que estão a jusante, entende? Pelo fato dela demorar mais, ela vai causar menos problemas nas cidades que vierem depois, porque vai estar chegando vazões mais distribuídas, né, ao longo do tempo. Consequentemente, aquele pico que estava lá em cima, ele decresce, né, vai ficar mais baixo. E assim todo mundo fica bem. Hoje em dia a ideia é um pouco essa, de você preservar os meandros, né? Isso aqui, essas curvas que a gente chama de meandros, né? Quando são em rios, ó. E hoje em dia a ideia é um pouco essa aí, reter o máximo possível o escoamento, né? Retardar esse escoamento o máximo possível, seguindo a conformação natural da bacia, né? Bom, aqui a gente já viu essa parte de urbanização, ela vai aumentar aí as vazões do seu sistema, acelera aquela ocorrência do pico de vazões, né? Causando esses problemas aí. E quais problemas são esses, né? Isso aqui que eu queria que vocês vissem. Tá vendo essas cidades, comunidade ribeirinha, cidade, tudo próximo à calha natural do rio. Isso aqui já é um problema sério, né? Porque você vê que já está bem próximo. Qualquer extrapolação de chuva que você tenha na bacia hidrográfica que drena para esses rios aqui, superior ao normal, ao que eles já estão acostumados, vai causar evento de inundação nesses locais. Então, e a chance de ocorrer é bastante grande. É bom já ficarem preparados para isso, né? Claro que aqui, cidades maiores, o cara pode propor um dique, fazer algumas estruturas aqui de contenção, né? Para evitar que essas cheias elas venham a adentrar aqui nessa zona urbana. Que nem em Porto Alegre vocês têm o Muro do Mauá, né? Aí digo mais uma vez a importância aí dessas
estruturas de contenção, porque caso esse evento ocorra, ele vai gerar problemas e problemas sérios. O pessoal aqui tem muita mania de tapar, né? Esses rios aqui, eu estava vendo em Salvador, deram de tapar várias praças onde passava rio, porque o gestor, ele dava para a população duas opções, né? Ele dizia, você quer o rio fedorento aí, ou você quer o rio tapado com a praça em cima. Então, é aquela técnica que os gestores públicos, às vezes, eles usam, e é bem errada, viu? Quando vocês estiverem podendo orientar esses caras, orientem pelo correto. Ele dá uma opção bem ruim e uma opção razoável. A pessoa vai, né? Os habitantes, eles optam pela razoável, né? Mas ele poderia dar a terceira opção, que ele não dá, né? Uma opção de renaturalizar esse rio aí da figura à direita abaixo, né? Dar boas condições para ele, de modo que a população vivesse integrada ao ambiente, né? E seria bem melhor do que tapar tudo. Mas, às vezes, é o que vem acontecendo com os gestores mais despreparados, né? Aqui é evento sério, ó. Imagine um bairro todo debaixo d'água. Isso aqui é um evento de inundação, né? Não tem forma de conter, não tem nenhuma contenção. Toda a água que chega vai inundar. E esses eventos de inundação, eles demoram para descer. Ele só vai acabar aqui quando o seu rio voltar a condições normais. Isso pode demorar alguns dias, viu? Então, imagine o cara ficar desalojado de casa uns dias. Por quê? Porque a gestão pública permitiu que uma área sujeita à inundação fosse ocupada. Então, isso aqui, para mim, de minha visão, assim, é totalmente ineficiência de gestão pública. O gestor público, ele nunca poderia permitir a ocupação de zonas sujeitas à inundação e que ele não tenha controle, não tenha como propor nenhuma estrutura de contenção. Ele está colocando a população dele em constante perda, né? Ela está tendo perdas financeiras constantes aí ao longo da vida. E isso é bem prejudicial. Aqui vocês têm outros eventos, então era para ser uma rua, a gente já viu, né? Vias públicas, elas são para transportar pessoas, cargas, o mais rapidamente de um ponto ao outro aí. Quando ela está ocupada por água, ela perdeu a finalidade dela, né? Então, você afetando aí a via pública de vocês já é um completa perda de engenharia, né? Você está perdendo duas coisas. Sua drenagem não está funcionando e sua via pública, que foi feita para transportar pessoas e cargas e tudo mais, ela não está sendo utilizada para sua finalidade, né? Então, é algo problemático aí. Aqui, outra situação interessante, provavelmente uma cheia brusca, né? Vocês estão vendo ali o retorno. Ali, Volpato, o retorno que eu falei de água que pode acontecer para alguns pontos, ó. Ou aquele ali está pressurizado, entende? Pressurizou seu sistema, ele está saindo por onde não deveria, né? Ele está saindo em uma determinada poço de visita ali do sistema. Vocês têm uma vaca lá em cima, né? Essa vaca não escalou aquele poste, né? Então, se ela chegou ali de algum jeito, foi devido à cheia desse rio, né? Teve uma cheia considerável e a vaca parou ali em cima desse poste aí, ó. Então, é outra situação interessante para vocês verem. E outra coisa que vocês percebem com isso é a elevação, né? A elevação de nível, às vezes, é muito grande. Então, essa elevação do seu nível do rio. Imagine isso aqui, tem um poste desse, sei lá, tem uns 6 metros, 7 metros. Imagine se tem uma casa que fique próxima aqui. Já era, né? Uma casa de um andar já ficou toda debaixo d'água aqui. Então, se esse evento for daqueles que demora 20 anos para ocorrer, 30 anos para ocorrer, um cara vai, passa aquele loteamento para outro urbaniza, vem um evento desse de novo e todo mundo perde tudo, entende? Então, o gestor público, ele tem que conscientizar, né, as pessoas que vivem aí nessas regiões para que não seja ocupado. E caso tenha ocupação irregular, ele tem que ser firme e evitar que se ocupe, né? Porque pode parecer egoísmo, né, de você evitar que uma pessoa tenha um lugar para morar e tudo mais, mas na real você está propondo a segurança dela, porque mais à frente a pessoa vai reclamar de tudo que é jeito, das condições que tem, de que ninguém avisou e tudo mais. Mas é porque permitiu ocupar uma região que não estava propensa a essa urbanização, né? Ela está sujeita a esses eventos aí. Quando cobre ponte, aí é outra coisa que vocês podem ficar, vou projetar prédio, né? Vou projetar ponte, beleza.
Mas não adianta você projetar uma ponte se você não souber que o rio que vai passar por debaixo dela ali, essa ponte tem uma seção e a seção dessa ponte vai ter que permitir que a água que chega nela passe. Então vai funcionar quase como um canal, entende? Quando a gente viu o canal lá, você tem as dimensões dele e aquilo vai ter um máximo de vazão que vai poder escoar aqui por debaixo dessa ponte. Se ultrapassar essa capacidade, ele pode ir lá passar por cima da ponte. Se passou por cima da ponte, ela perdeu a finalidade dela, né? Que era transportar aí pessoas de um lado para o outro. Quando ela está coberta de água aqui, já foi. Então, vocês como engenheiros vão ter que estar atentos aí a essa questão hidrológica, né? E de drenagem aí, que quando vocês estiverem projetando pontes. Isso aqui dá um certo trabalhinhozinho, né? E é bem bom. Bom, eu já falei um pouco dessas questões aí de aumento do pico, e aqui a gente tem uma situação interessante. Ó. Não tinha cidade nenhuma, então eu não tinha cidade nenhuma, tudo rural, é meu caso 1. Meu caso 2, eu passei ali a ter uma determinada urbanização, um pouco mais considerável, né? No sisteminha, sem nenhum tipo de contenção, né? Tá sem nada de contenção ali, e ele tá com aquele pico grande, tá vendo? E você tem uma situação 3, onde propôs ali algumas melhorias no sistema, e o pico dele está um pouco mais ameno, né? Então, a gente pode ter essas situações aí. Quando você tem a impermeabilização, você vai ter uma calha que escoa determinada vazão, vai chegar muito mais do que essa calha suportava, e ela passa a mandar água para essas zonas adjacentes, causando inundação aqui pela incapacidade, né, dessa calha de transportar toda aquela quantidade de água que está chegando naquele ponto. Tentar adiantar essa parte aqui, né, para vocês não ficarem muito no... Bom, quando vocês estiverem fazendo projeto de drenagem urbana, sempre vejo se tem plano diretor, né? Porto Alegre, se eu não me engano, foi a primeira cidade do Brasil a ter plano diretor de drenagem urbana, então é bem revolucionária, e muito pelo aquele Tucci, né? Pelo Carlos Tucci, que é um engenheiro aí excepcional, um professor excepcional também, e os que vieram depois dele também em Porto Alegre são muito bons, né? Então, pessoas altamente qualificadas tem aí em termos de hidrologia, de recursos hídricos, drenagem urbana, em tudo relacionado à água, tem pessoas bastante qualificadas aí em Porto Alegre, né? E planejamento, né? Vocês têm que ter planejamento, porque sem planejamento a gente vai ter aí essas áreas de risco sendo ocupadas e, consequentemente, causando danos à população futuramente. Bom, outro problema que a gente tem com drenagem são resíduos sólidos, né? Imagine aí que o cara de Porto Alegre, o prefeito, não está fazendo, a empresa que ele contrata, não está recolhendo esse lixo de forma eficiente. Ele deixa muito lixo na rua, a população joga lixo na rua ao invés de jogar naqueles containers e não tem quem recolha. Se não tem quem recolha o lixo e ele está pela rua e cai uma chuva, o caminho desse lixo é a rede de drenagem. E aí pode acontecer essas situações. Tucci falou esses dias que menos de 1% parando na rede de drenagem é um sistema eficiente. Quando cai lá de 5 a 10, aí é que a situação está crítica mesmo e vai continuar causando constantes problemas. E depois, isso aqui, ó, regiões que não tinham problemas com drenagem, elas passam a ter, porque a seção da tubulação, a seção dos canais, elas passam a ser obstruídas. Então, entenda que começa a passar metade do que passaria antes. E aí seu sistema perde eficiência e começa a causar alagamento porque não está tendo recolha eficiente de lixo e porque não tem manutenção no sistema de drenagem urbana. A maioria das cidades não tem uma equipe, né, responsável por esse sistema de drenagem urbana. Essa figura aqui é clássica para a gente aqui que trata de drenagem urbana. Você tem pilares, né? Você tem pilar nas galerias de drenagem urbana. Imagine que isso é um canal, né? A mesma coisa que eu falei com vocês. Esse canal tem uma determinada capacidade de escoar vazão. Está passando vazão por aqui. Se eu tapei ele, eu estou perdendo capacidade de escoamento nesse canal, né? Aqui eu estou perdendo capacidade de escoamento e ele não está operando para a forma com a qual ele foi projetada. Um Fusca, né?
Então, até o Fusca foi carregado ali para a rede de drenagem e tapou ela toda. Ali não tem água que passa, né? Só vai passar pelos vidros do fundo e da frente lá. Então, a sua seção foi totalmente obstruída. Aqui teria que ter uma equipe para remover esse negócio, né? Tem que remover o mais rápido possível, porque